agora sobre outro conceito bem importante em relação à internet de uma forma geral e aos serviços, que são as redes sociais. Rede social também carrega dentro de si um conceito, porque quando falamos muito hoje de utilização de redes sociais, também existe o conceito para as redes sociais. É justamente as pessoas que fazem parte desta rede social trocarem informações, acessarem recursos, mas criando esse relacionamento pessoal entre elas. Embora as redes sociais, e aí a gente já vai descrever a parte teórica, hoje não são formadas somente por pessoas. Claro, inicialmente quando tu pensa numa rede social, pensamos na ideia de pessoas conectadas, partilhando ou compartilhando informações de comum interesse. A ideia teórica de uma rede social é isso, é pessoas conectadas, trocando informações, compartilhando informações de comum interesse. Mas, hoje em dia, se coloca também no bojo do conceito de rede social, também colocamos as próprias organizações, porque além das pessoas que fazem parte das redes sociais, hoje em dia as organizações também fazem parte das redes sociais. É como se eu dissesse que as redes sociais podem tratar e criar regras diferentes para as pessoas físicas, tradicionais, únicas, mas também como as organizações vão lidar com essas redes sociais. Boa parte dessas redes sociais criam regras diferentes para as pessoas físicas e regras diferentes para as organizações. Então, quando há um cadastro numa rede social, muitas vezes as regras determinadas para o comportamento das pessoas nessa rede social não são as mesmas regras determinadas para as organizações. Boa parte delas diferenciam, por exemplo, recursos para acesso ou publicação de publicidade. Então tem muitas redes sociais que obviamente vão determinar regras específicas como as organizações vão realizar publicidade dentro daquela rede social, desde que, claro, essa rede social permita o uso desse tipo de publicidade também. Então vamos à leitura teórica do conceito de rede social. Uma rede social é uma estrutura então composta por pessoas ou organizações conectadas, que compartilham objetivos comuns, via 6, Orkut, que já findou, já não existe mais, o LinkedIn, Facebook, Twitter, são alguns exemplos de rede social. Podemos colocar outros exemplos, como o próprio YouTube, o Instagram. Então nós temos muitos exemplos de redes sociais. Hoje em dia, claro, a lista é muito grande, mas a ideia teórica de todas elas é essa, uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas, é claro, compartilhando comuns. Sempre bom lembrar que se a prova sugerir que uma rede social pode criar regras diferentes para o comportamento das pessoas e para o comportamento das organizações, assim reconhecidas como organizações, isso é verdade. Existe muito isso hoje, principalmente em relação ao que chamamos de publicidade dentro dessas redes sociais. Então as organizações possuem muitas vezes regras específicas para realizar a publicidade dentro destas redes sociais, né? Aqui só um exemplo mais específico, para não ficar sem nenhum exemplo. O Twitter, como eu dizia, é um exemplo de rede social. Mas também algumas provas já indicaram o Twitter como sendo um exemplo de microblog. E para o Twitter, as duas respostas estão corretas. Ele é uma rede social, porque é uma estrutura composta por pessoas ou organizações que compartilham informações. Então, por exemplo, atualizações visualizadas publicamente ou apenas por um grupo restrito de usuários. Mas também é um microblog, porque o Twitter tem uma característica diferente, porque ele tem uma restrição na quantidade de caracteres que podem ser adquiridos em cada postagem. Então, por exemplo, microblog, porque seria um blog sucinto, um blog resumido. Essa é a ideia. Então, o Twitter pode estar enquadrado em prova tanto como rede social, mas também como microblog, em função da sua restrição de caracteres por postagem, certo? Então, nós temos essa ideia associada a uma rede social, mas claro que cada rede social carrega suas próprias características. Aqui é só um exemplo de uma rede social chamada Twitter carregando as suas características, que além de ser rede social, é um microblog em função da restrição de caracteres. E cada rede social tem a sua característica de uso, é claro, né?